pessoal chegando aqui. Boa noite. Boa noite, meu povo. Satisfação enorme estar com vocês hoje aqui de novo. Para aquelas conversas super boas que a gente tem. Obrigada, Célia. Beijos para você também. Grazi aqui, marcando um ponto certinho. Vamos lá. Eu queria ter colocado uma música de fundo para a gente aqui. Vamos esperar aqui um pouquinho para ver se nossa musiquinha aqui de fundo, para a gente relaxar um pouquinho. Se chega aqui para a gente já já. Mas devo dizer para vocês que já estava sentindo falta das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Os amigos estão chegando, vocês devem estar estranhando que as lives, geralmente elas são feitas às sextas-feiras, mas essa, por conta do calendário de festas, né, do Natal que se aproxima, alguns convidados que já estão alinhados conosco, então tivemos que mexer um pouco no calendário. E esse mês de dezembro não vamos ficar só nas sextas-feiras, para que a gente não fique sem os nossos bate-papos. E aí, gente, muito boa noite. Vamos aguardar. Enquanto isso, vamos aguardar aqui. A música está chegando aí, é vocês estão conseguindo? Entrei uns minutinhos antes, justamente para a gente ter esse tempinho de relaxamento. Para que a gente vá se concentrando. Nosso tema hoje é um tema muito bacana. Minhas amigas que estão por aí. Nosso tema hoje tá bom demais. Diz muito respeito a nós mulheres. Então, aperta essa setinha aí do lado direito da sua tela. E convida as amigas para que possam estar chegando aqui conosco. Final do dia, né? Final da labuta. A música consegue realmente relaxar. Olha que beleza. Vamos chegando. Vamos aguardar mais um pouco.
Deixa eu mostrar, enquanto a gente aguarda, deixa eu mostrar para vocês um outro mimo que eu recebi. Olha que bacana. Olha, gente, enquanto nossos amigos vão chegando, deixa eu mostrar para vocês esse mimo maravilhoso que eu recebi. Com a nossa logo, simplesmente Helena. Olha que maravilha. Acontece, caiu um palito de fósforo no chão. Eu tô aqui relaxando com essa musiquinha de fundo. Oba! Seja muito bem-vinda. Escultor Beto Teixeira está entrando aqui agora conosco. Que maravilha! Bem-vindos. Breno Nunes. Boa noite. Que bom, nossos amigos já estão começando a chegar. Vocês estão escutando a musiquinha que está tocando aqui de fundo pra gente ir relaxando um pouquinho, para a espera ficar uma espera mais relaxada, mais relaxante. Acena aí pra mim quem tá escutando. Acena aí pra mim, diz pra mim se tá chegando aí pra vocês. Boa noite. Boa noite, doutor Ionei. Seja muito bem-vindo. Vou esperar só mais um minutinho, gente, pra gente tá começando a nossa live. Ah, livrinhos da vovó Rosinha. Seja muito bem-vinda. Que bom. Nosso assunto hoje diz respeito. Fala muito de nós mulheres. Temos muito o que escutar e que aprender e tirar dúvidas hoje aqui. Alguém consegue sinalizar para mim se a musiquinha tá chegando aí para vocês? Boa noite, Val. Val, nossa amiga, seguidora de todas as nossas lives. Seja muito bem-vinda. Só mais um minutinho, viu, gente? Um pouquinho só de paciência. Boa noite, Val. Você consegue sinalizar para mim, Val, se você está escutando a nossa musiquinha de fundo? Vocês me escutam bem?
Alguém pode me dar o retorno se me escutam bem? Obrigada, Val, muito obrigada. Então, gente, vamos aproveitar, não podemos desperdiçar nenhum minuto do nosso bate-papo. Os nossos amigos vão chegando aos poucos e aí nós vamos nessa conversa boa. O nosso assunto de hoje, o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre o tema Compreendendo o Climatério. Acredito que todas nós sabemos o que é o climatério. Mas confesso para vocês que essa semana, lendo um pouco sobre o assunto, eu tive algumas surpresas de encontrar algumas afirmações e descobrir algumas coisas que eu nunca tinha tido conhecimento. Então eu acho que assim como eu, muitas mulheres também temos assim muitas dúvidas, não sabemos tudo, às vezes a gente pensa que sabe tudo sobre o assunto e não sabe. Por isso que é importante que a gente se aprofunde um pouco nesse tema hoje, que é compreendendo o climatério. Boa noite, Alessandra, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda a esse cantinho de bate-papo. Então, assim, gente, imagino eu que com o aumento da expectativa de vida, nós mulheres passamos a viver mais tempo. Existem, inclusive, estatísticas sobre isso. E com isso aumentaram as chances de mergulharmos nas transformações que chegam ao nosso corpo de maneiras diferentes quando entramos no climatério. Boa noite, André Freire, seja muito bem-vindo. Já estava sentindo sua falta. Saudade. Nesse período de transição, onde estamos saindo dessa fase reprodutiva, desde lá de trás, gente, quando a gente menstrua, tem a menarca, acredito que eu esteja falando certo, daqui a pouco o nosso convidado vai confirmar. A mulher passa por várias transições e o climatério é uma delas. Então, nesse período de transição, onde estamos saindo dessa fase reprodutiva, somos apresentadas a outra fase, que é a fase não reprodutiva, que se subdivide em 3 estágios. Mas isso não é um assunto para mim dizer quais são esses 3 estágios, é nosso convidado, tá? Procurar compreender cada fase, cada uma dessas fases, e a melhor maneira de conseguirmos falar sobre todas as mudanças que passamos a sentir, como também é de extrema importância ter um profissional de saúde nos orientando, mostrando o caminho, o que vai somar muito no aumento para um tratamento adequado, que venha amenizar os sintomas e, consequentemente, a qualidade de vida de nós mulheres ao longo do nosso envelhecimento. Porque, como eu pontuei aqui, desde lá atrás, aos 12 anos, 13 anos, quando temos a nossa primeira menstruação, nós somos movidas a hormônios. E a mulher passa por várias transformações. Passamos por essa fase totalmente reprodutiva, que é a fase onde os hormônios estão todos funcionando relativamente bem, parimos. E depois entramos realmente no climatério. E é sobre isso que vamos falar hoje à noite e vamos tentar entender
compreendendo o climatério. E eu tenho como convidado hoje, para esse nosso bate-papo, Dr. Ionei Góes. Dr. Ionei Góes é médico ginecologista, obstetra e mastologista. Ele já está aqui conosco e eu já vou convidá-lo para ele que venha participar aqui conosco desse nosso espaço, para que juntos nós possamos tirar dúvidas, ouvir, aprender muito mais, tirar dúvidas também. Doutor Ionei, eu vou fazer o convite ao senhor. Vamos ver aqui. A hora do convite, gente, é sempre a hora do convite. Boa noite, doutor Ionei. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Você me escuta bem? Ouço, você está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo muito bem, muito bem. Devagarzinho, pronto. Lhe ouço muito bem. Aproveito já para lhe agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho em estar conosco aqui hoje à noite. Para que a gente possa estar falando de um assunto tão importante nessa fase, que a gente fala na fase, mas quando eu estava lendo alguma coisa para poder conversar um pouco com o senhor, eu fiquei surpresa de descobrir que eu achava que sabia alguma coisa, descobri que não sei nada, que tenho muito que aprender, certo? Então, aceite, meu muito obrigado, tá? Muito obrigado por estar aqui e, por gentileza, o seu boa noite para os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, os seus amigos também, todos os nossos amigos que estão aqui para nos acompanhar nessa noite. O espaço é seu. Tá bom. Boa noite. Nossa amiga Lena já nos apresentou, mas só fazendo uma apresentação pessoal. Meu nome é Ionei, né? Eu sou ginecologista. Quero agradecer muito pelo convite. Eu acho que falar sobre climatério é uma das coisas que eu mais gosto. A verdade é essa. Acho que o som está... Tem alguma música. Seu som... Tem uma música. Vou baixar um pouco. Tem uma música. Um instantinho só. Vamos baixar aqui um pouquinho. Enquanto nossos convidados chegavam, a gente colocou a musiquinha de fundo para poder ir relaxando um pouquinho. Sim, com certeza. Isso é importante. Depois de um dia de trabalho, né? Então, a gente tentou... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu estou no segundo celular. Deixa eu ver se minha produção aqui me ajuda. Dá uma pausa. Pronto. Já foi. Ver se minha produção aqui me ajuda. Agora ficou bom para o senhor? Tá excelente para a gente ouvir, porque o barulho do fundo às vezes pode atrapalhar o pessoal de ouvir. Mas tranquilo. Então, voltando a falar para vocês, falar sobre climatério é uma coisa que eu gosto muito. É uma das coisas que hoje faz parte do meu dia a dia, uma das que eu mais gosto de trabalhar e estudar. Porque é uma fase da vida da mulher em que ela precisa ser ouvida. E às vezes, o dia a dia e a correria da vida médica faz com que muita gente passe um pouco despercebido e sem muita paciência para esse momento, que é um momento que não é fácil. A verdade é essa. Não é pois fácil. Então eu já... Desculpe. Quando chega, às vezes, as pacientes, quando entra, eu já conheço.
que fala que nada tá bom, nada tá certo, que tá com muito calor, que não dorme. Eu já sei a fase que ela tá passando, sabe? Aí eu tento respirar e espero ela falar, porque eu sei que aquilo vai passar a partir do momento que ela começar a tratar. Não é doença, menopausa, climatério, mas é como você mesmo falou, é uma fase da vida. Porque a mulher é uma mulher de fases. Sim, somos feitas de fases. É, Graças a tá? Deus. Graças a Exatamente. Deus. É o que faz uma mulher ser mulher. Diferencia Não um é? pouco da vida masculina, que a gente consegue ter uma estabilidade na curva de envelhecimento maior. Também passamos Um por pouco mais, barreiras. um pouco mais linear, Nós né? Uma coisa mais linear. isso. Fazemos uma passagem de fase um pouco mais lenta. E a mulher não. Ela tem essas trocadas de fase que realmente são muito difíceis, sabe? E isso começa desde a infância. Atrás, Exatamente. né? Atrás. Isso, são as fases principais que a gente tem, né? A mulher, ela se torna mulher na fase da adolescência, com mais ou menos entre 9 e 11 anos, que é quando a menina vira uma mocinha, que começa a menstruar, e começa a dar os sinais do que ela entra na fase chamada de fase reprodutiva. Essa é a fase mais longa da vida da mulher, que geralmente vai desses 9, 11, 12 anos até ela entrar na menopausa. Ao longo desse período, existem as oscilações na produção hormonal, que fazem com que ela tenha aqueles períodos de pico, de queda. E, infelizmente, com a menopausa, com o climatério, não é diferente. E, na verdade, aqueles hormônios que naquela idade reprodutiva começaram a subir, eles vão chegar a um limiar mais alto que tem, começa a estabilizar, e a mulher começa a envelhecer, que também faz parte do ciclo de vida, e a gente nasce, cresce, é aquele grosso ditado, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Isso Com começa certeza. cedo, a gente começa a envelhecer com 30, 35 anos de idade. E a partir daí a gente começa a ter um pouco de queda. A Com mulher certeza. sofre muito mais com isso nesse período de transição que mais ou menos começa a partir Com de certeza. 35 anos de idade. Aí, se o senhor me permitir, Sim. eu vou lhe fazer uma pergunta mais direta para as nossas amigas que estão aqui. O senhor já, digamos assim, fez a explanação, é exatamente isso, é desde lá os 9 anos, algumas meninas com 9 anos, outras com 10, com 11, com 12, vai muito Cada do dia tipo de mais precoce. alimentação, características pessoais, né, aquela coisa toda. Mas responde aí pra gente, para esse papo vai render, e já vi que vai render legal. Né? Responde assim diretamente pra gente o que é exatamente o climatério. E já emendo essa pergunta, porque eu lendo aqui algumas coisas, o climatério ele se subdivide em 3 fases. O senhor pode explicar para a gente? Sim. Na verdade, eu acho que é um dos pontos principais, inclusive para que as mulheres comecem a entender a fase que elas estão passando e o momento certo de elas procurarem um médico, tá? Existem alguns conceitos que precisam ficar muito claros na cabeça de uma mulher. O primeiro deles, menopausa. Menopausa não é a doença em si, como o pessoal fala, não é a fase. Menopausa é simplesmente a parada da menstruação que a mulher tem. Quando ela passa um ano sem menstruar e normalmente não volta mais, é um diagnóstico retrospectivo. Isso é a menopausa. A pausa da menstruação. A menarca é a primeira menstruação que a mulher pode ter. Na infância. E a menopausa é essa última menstruação. Doutor, tem um ano que eu não menstruo. Entrou na menopausa. Climatério é uma fase que, segundo a Organização Mundial de Saúde, isso é dividido, tá? Mas, de maneira geral, a menopausa é esse período que a gente tem de transição, que vai mais ou menos dos 40 aos 65 anos de idade, tá? Esse é o período de modificações hormonais que a mulher tem. Nós vamos ter aí 25 anos, é isso? Não, entre 40 e 65. Isso, é o climatério. E a partir dos 65 anos, a gente tem o que é chamado de senilidade ou terceira idade, que é a fase do idoso. Certo? Sim.
Nesse período do climatério, a gente subdivide. A menopausa, ela acontece nessa transição. Entre Sim. 40 e, na verdade, 55. Entre 40 e 65 é o climatério. Mas a menopausa, geralmente, ela vai entre os 40 e os 55 anos de idade. Nesse meio termo pode acontecer a menopausa. Ah, doutor, e quando isso vai acontecer? Não sei. Cada um vai responder de uma forma. Tem mulheres que entram na menopausa e param de menstruar com 45, tem outras que param com 47, tem umas que param com 42, 43, como alguns pacientes que eu atendi, inclusive eu atendi uma hoje. Quando isso acontece antes dos 40 anos, a gente considera que ela entrou em uma fase de menopausa considerada precoce, em que ela parou de menstruar cedo. Que, na verdade, isso é o que a gente chama de falência ovariana precoce, que ocorre antes do tempo. Tá? Sim, Tá? sim. Doutor, mas sim, então climatério é essa fase mais longa. A menopausa é essa pausa de menstruação que acontece nesse meio do climatério. Aí você me diz, e o que seria então essa perimenopausa? Essa Exatamente, acertou, foi em cima do que eu ia perguntar. a Foi em cima. perimenopausa ou transição menopausal é esse período de mudanças em que a mulher passa dos 40 aos 55 anos, tá? De um dia ela ter o sono começar a ficar um pouco irregular, dela ter aqueles calores que podem começar fraco no início com 45, aí com 50 ele se intensifica. Isso é uma transição. Isso vai se intensificar com a parada da menstruação ou quando você tem uma elevação de alguns hormônios que eu vou descrever para vocês depois, quando a gente for falar sobre o diagnóstico. Mas o que a gente tem que entender principalmente é isso. Menopausa, parada da menstruação. Climatério é essa fase de transição entre o final da fase reprodutiva, ou seja, quando a mulher para a sua capacidade de gerar filhos, que acontece entre os 40 e 45 anos de idade, e até ela entrar na fase do idoso ou senilidade, que é a partir dos 65 anos de idade. Sim. Então, nessa fase, nesse caminho que começa lá, que vai dar uma variada de mulher para mulher, a gente sabe disso, né? Cada um com a sua estrutura orgânica, essa coisa toda. Então, nessa fase, você deixa você sai da fase de reprodução e aí você já não, né, já não está mais nessa fase de reprodução. Existem perdas de hormônios, né, hormônios importantes, inclusive, que eu gostaria até que o senhor falasse. Quando a gente entra realmente no climatério, na menopausa, quando a gente começa, porque se a menstruação para, se você sai da fase reprodutiva, é porque os hormônios começaram a diminuir, de repente eles somem, e você vai precisar de uma reposição hormonal aí para poder ajudar, mas a gente chega lá daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é realmente os estragos que essa perda desses hormônios causam a essa mulher. O senhor poderia dizer para, além dos calores, além dos fogachos, além disso tudo que a gente já sabe, lá atrás do tempo da vovozinha, né? Mas o que é que a gente sofre diretamente com essa perda desses hormônios tão importantes que a gente sabe? Se a gente for parar para analisar, a mulher, o órgão, a estrutura endócrina que faz com que a mulher seja mulher e que produz esses hormônios que tornam a mulher mulher, que é o estrogênio e a progesterona principalmente, é o ovário, que só tem a mulher. O ovário, ele começa, acreditem, a envelhecer desde o momento em que nasce. Na barriga da mãe, o bebê do sexo feminino, ele nasce com cerca de 7 a 8 milhões de folículos dentro do ovário. E, ao nascer, esses folículos eles vão morrendo, sofrendo o que a gente chama de atresia. E a mulher, quando nasce, recém-nascida, ela tem desses 7 milhões, cerca de 1 a 2 milhões só de folículos ovarianos, que é o folículo que faz a mulher reproduzir e ter filhos, tá? Que faz ela estar na fase reprodutiva. Quando ela chega na adolescência, esses 1 ou 2 milhões passam a ser 700, 800 mil em média. Então, eles vão caindo, tá? Aí, então, ela já está envelhecendo? Não. A produção hormonal está a todo vapor, que faz com que ela seja mulher.
Aí ela entrou nesse período que a gente chama de reprodutivo, que é essa fase da adolescência de 9, 10, 11 anos. Esses ovários que estão com cerca de 700, 800 mil folículos, eles vão começar a liberar cada mês um, para que a mulher possa engravidar todo mês se ela não prevenir. Tá certo? Sim, aí isso certo. vai até mais ou menos 45 anos de idade. Mas a mulher Sim. pode engravidar, só que é muito mais raro após os 45 anos de idade. É muito menos comum. Pode acontecer? Pode. Sim. Mas a partir dos 45, a taxa é muito menor do que 5%. E esses ovários, eles continuam envelhecendo. Os folículos vão diminuindo a produção. Por isso que a mulher, quanto mais ela vai envelhecendo, menos ela consegue, mais dificuldade ela tem de engravidar. Porque ela vai ter menos folículos. Certo? Sim. E quando ela chega na menopausa, o número desses folículos cai a próximo de zero. E só fica a parte externa do ovário produzindo hormônio, mas numa quantidade que é insuficiente para manter a mulher com a pele mais jovem, para manter a mulher com aquela mesma disposição, com aquele mesmo metabolismo, aquela mulher que consegue fazer atividade física. Dizer, doutor, quando eu tinha 35, eu não era essa mulher que hoje com 45 eu sou. Eu engordei, eu não tenho mais essa disposição. A minha libido, que é a queixa principal que elas têm, está lá embaixo, eu não tenho mais vontade nem de ver meu marido. Ele pensa que eu estou querendo trair ele, que eu devo estar traindo, porque eu não tenho mais nem vontade de ter relação com ele. Não, isso é algo que é comum. É uma queixa que eu ouço todo dia no meu consultório. É de toda mulher. Uma ou outra vai ter uma queixa diferente disso. Mas isso acontece justamente porque, à medida que esses hormônios vão caindo, chega um momento em que o médico ele deve identificar essa fase e aquelas mulheres em que as queixas são mais significativas, a gente deve entrar com a reposição hormonal para evitar essas consequências danosas. E o que é que acontece a longo prazo? A curto prazo, nesse período de transição, você já acabou falando sobre os sintomas. O principal é o quê? Fogacho, que é um sintoma vasomotor péssimo, em que a mulher acorda na madrugada suando, depois fica com frio, o ar pode estar ligado em 17 e ela está se abanando, enquanto o marido está tremendo de frio no quarto, certo? A libido dela vai lá para baixo, o sono dela fica ruim, ela acorda irritada, ela dorme irritada, ela quer matar o marido. Isso não é porque ela quer, é por causa da deficiência, da alteração hormonal que ela tem na vida. Isso são características que acontecem a curto prazo e que se prolongam. Aí, doutor, e as consequências disso a longo prazo? Várias. Quando a gente tem, como a mulher tem queda da produção hormonal, 5, 10 anos após isso, o que é que ela vai começar a sofrer? Mulher que tem muito fogacho, esse calor, ela tem um risco cardiovascular maior lá na frente de desenvolver doenças como hipertensão, tá entendendo? Epidemia, porque a produção hormonal também dá um equilíbrio nas outras funções. O estrogênio, ele faz com que a mulher tenha liberação de óxido nítrico, que é uma substância que faz o vaso ficar um pouco mais dilatado. Então a mulher tem mais resistência, com isso tem mais hipertensão. Gente, alguém pode nos auxiliar? Tá ouvindo agora? Todos estão nos escutando. Tá ouvindo? Então, essas mulheres, voltando aqui, que têm esses fogachos, elas vão ter mais risco de problemas cardíacos. Tá, outra coisa, o estrogênio, que é a base dessa, que leva a mulher à menopausa e à progesterona, eles estão envolvidos com metabolismo ósseo. O osso, ele não é estrutura dura. O osso, ele está o tempo todo se renovando. Como ela tem queda da produção ou queda do estrogênio, que é importante nessa modulação do osso do nosso corpo, a mulher altera o metabolismo e a absorção do cálcio. E essa mulher lá na frente vai ter osteoporose, vai ter mais fratura, vai quebrar mais osso. Tá entendendo? O sono pode dar problema, não dorme bem, piora a ansiedade, quadro depressivo. Então, isso tudo são coisas que a longo prazo podem se instalar na vida da mulher e tornar a vida dela um inferno.
De verdade. E aí eu lhe faço uma pergunta. A gente sabe, nós mulheres sabemos que realmente entramos nessa fase do climatério e fazemos a reposição hormonal que ajuda bastante, melhora todo esse contexto da saúde da mulher, que é uma fase realmente muito ruim para nós mulheres. E aí eu lhe pergunto, por quanto tempo, por exemplo, eu entro hoje no climatério, tá? Começo, já não produzo, faço lá meu examezinho dos meus hormônios e já não estou produzindo o suficiente de progesterona, do estrógeno, essa coisa toda, e vou fazer minha reposição hormonal. Por quanto tempo eu posso fazer essa reposição hormonal sem que eu tenha outras sequelas mais adiante? Essa é a primeira pergunta, já vou deixar a segunda com o senhor. A mulher de 60 anos, a partir dos 60, aí eu já vou para outra faixa etária, né? Estamos falando da mulher de 45 até 50, vamos falar da mulher de 60 a 65. Essa mulher nessa faixa etária, ela pode fazer também reposição hormonal visando não ter pressão arterial, não passar a conviver com a pressão arterial sempre alterada, né, com as questões de osteoporose, do humor. Pode ser também? Sim. Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui é que, assim, não é porque a mulher está no climatério que todas têm que repor hormônio, tá? A gente tem alguns critérios para isso. E essas queixas dos fogachos, de dor na relação, ardência no canal, sintomas gerais que vão justificar a reposição. E que nem todas as mulheres têm. A maioria, infelizmente, vai ter essas queixas. Mas existem mulheres que passam por essa fase sem ter muito isso. Então, essas mulheres elas podem não ter essa real necessidade da reposição hormonal. Mas as que precisam, ele é vida e vai mudar a vida delas. A gente considera que a mulher ela pode fazer reposição hormonal até 10 anos desde o período em que ela entrou na menopausa. E doutor, tá. E essa reposição hormonal pode ser feita por quanto tempo? Enquanto perdurar os sintomas. Se for, precisa até a vida toda. Só que o que acontece? A discussão maior que se tem hoje é em relação ao risco de desenvolver um câncer, principalmente o câncer de mama. Certo? Existem alguns estudos que mostram que com mais de 5 anos de reposição hormonal, o risco de desenvolver o câncer de mama ele é aumentado. Tá? Mas esse risco ele é menor do que 8%. E a mulher ela tem que pensar todo no contexto. Se ela não tem um histórico familiar de câncer de mama, o que ela não vai fazer? Se ela está com aquelas queixas em que 90% delas não vai desenvolver um câncer de mama, por que ela vai estar naquela faixa dos 8 que pode? O que a gente precisa é acompanhar durante esse período de reposição para caso apareça algum sintoma que justifique uma outra doença, a gente possa intervir de maneira precoce, como, por exemplo, no câncer de mama, numa fase muitíssimo inicial que não precisa nem fazer uma quimioterapia. Porque o que é que acontece? Não é o hormônio que vai causar o câncer em si. Porque se ela tem aquela alteração que vai justificar um câncer de mama para ela, o hormônio já vai antecipar aquilo que já iria acontecer. Então, não é culpa da reposição hormonal em si. Tá entendendo? Sim. Porque é o hormônio que a mulher produz. A gente está dando para ela algo que ela já produz e que ela produz na menopausa. Já faz parte, né? Faz parte do organismo dela. Uma quantidade insuficiente. Então, a gente vai oferecer um a mais para que ela mantenha a vida dela de maneira com qualidade. Eu acho que a gente tem que pensar em qualidade de vida. Se a gente... Pois é, era uma dúvida que eu tinha. Era uma dúvida que eu tinha e estou conseguindo tirar aqui agora com o senhor. Porque eu acho o seguinte, por exemplo, hoje a gente trabalha com a medicina totalmente preventiva. Exatamente. Né? É uma medicina que olha muito mais além. É uma medicina que não espera acontecer para poder... né? Então, assim, uma mulher na faixa etária de 60, 65 anos, que vai ficar muito exposta, aí eu vou continuar nesse mesmo... que vai ficar muito mais exposta à pressão alta, né?
a esse cansaço, a essa coisa da osteoporose, essa coisa da perda óssea, né, as questões do cálcio. Se ela está acompanhada com um bom profissional, certo? Então, lógico que antes de passar, para que ela comece comece essa reposição hormonal, os exames vão ser feitos. E nesses exames de imagem que temos hoje, né, tão bons, tão perfeitos, você tem como descobrir se você tem pólipo, se você tem algum caroço na mama, para que o médico realmente só lhe introduza, digamos assim, lhe coloque na reposição hormonal com segurança. Exatamente. Certo? Antes da Porque gente eu lhe faço essa pergunta, me desculpe, doutor, se eu só fechar aqui. Eu lhe faço essa pergunta porque eu já ouvi de outros profissionais que a partir de 60, 65, a mulher não tem que procurar mais a reposição hormonal. Tá, mas E eu sempre tive muita vontade de saber disso. Por que não? Se eu tenho uma saúde, se eu vou, faço meus exames, né? Não tenho pólipo, não tenho nenhum nódulo mamário, não tenho nada disso. Por que não, com segurança, retomar ou continuar, como o senhor próprio disse, até quando possa, já que isso vai ser positivo para a minha vida? Isso, e exatamente, existem muitas formas da gente fazer hoje com que a mulher passe por essa fase de maneira tranquila, certo? Ninguém merece, não é porque você está chegando numa fase de idoso com 65 anos que você vai viver mal. Existe tudo aí, não precisa, o mundo não se resume só em hormônio. Existe fitoterapia, existe atividade física, existe muita coisa que pode ser feita, inclusive medicamentos mesmo, para que a mulher passe por essa fase com dignidade e com respeito. Todo mundo precisa ter qualidade de vida. Não é porque você está chegando nos 60 anos que você deve dizer, eu estou velha e a vida vai acabar. A vida continua. A mulher ela continua tendo relação sexual, ela deve ter. Ela continua tendo vida, ela deve continuar fazendo. E principalmente nessa fase, fazer mais atividade física, melhorar a alimentação. Isso tudo parte de um papo entre o médico e o paciente. Às vezes o que falta muito é isso, esse esclarecimento. E ninguém vai fazer uma reposição hormonal sem antes fazer um estudo detalhado sobre como aquele paciente está. Eu preciso saber como está aquele ovário daquela paciente, como está o endométrio dela. Eu preciso saber como está a mama, então ela precisa da mamografia. Eu preciso saber como está a tireoide dela, eu vou fazer uma ultrassom da tireoide. Eu preciso ver se ela tem algum problema na carótida, se ela for um paciente hipertenso, que justifique ela não fazer a reposição. E que mesmo que ela não faça, existem outras formas. Hoje a gente trabalha, pelo menos eu trabalho numa linha que chama de medicina integrativa. A gente não olha só uma coisa, a gente tem que olhar o paciente de forma geral. Porque é alguém que está ali por trás daquilo que está sofrendo. E não é só aquela pessoa. Aquela família pode estar sendo comprometida, porque aquela irritabilidade, aquele mau humor que aquela paciente está passando, não é porque ela quer. É uma fase da vida dela que a gente precisa melhorar. Porque não é uma coisa que ela está querendo. Algo que, uma disfunção que acontece na idade que ela está, faz com que ela passe por aquilo. Então a gente precisa corrigir e precisa conversar. Tudo é uma questão de diálogo e deixar bem claro os riscos e os benefícios sobre cada forma de tratamento, para que ela decida o que é melhor. Em cima disso a gente possa tratar. Agora, simplesmente olhar um exame, olhar para a cara da paciente, dizer que não tem nada a fazer e mandar ela embora e deixar ela passar por os sintomas, sofrendo o resto da vida, porque hoje em dia o que eu vejo muitas vezes chega para mim é isso. A paciente chega, e aí, tá tudo bem com você? Não, tudo bem, eu vim para rotina só de consulta ginecológica. Tá. Aí eu começo a perguntar a ela, eu vou, espera mesmo, e seu sono? Eu durmo mal, mas eu já acostumei. Aí eu, não, mas você não pode dormir mal. Tá. E como é que tá a sua libido? Você tem relação com... doutor, já tô velho, isso daí já passou. Eu não quero mais... Já foi. Dor, dói, fica ardendo. Isso é sintoma da menopausa. Por que ela precisa passar por isso? Eu, não. Então a senhora tem queixas e você está acostumada com aquilo, porque você vai e ninguém procura saber sobre isso. E aquele calor você ainda tem? Doutor, nem durmo com isso daí, mas já tem 10 anos que eu sofro com isso, então eu já até acostumei. Não, vamos acabar com isso. A gente precisa acabar. E às vezes ela volta a ter vida, porque ela passa, a gente começa a medicar ela, resolve muitos dos problemas que ela tem,
E aí ela volta com 15 dias, um mês, para mim diz, doutor, o senhor mudou a minha vida. Um Que simples bacana. detalhe, uma bobagem que você faz, Que algo que faz bacana. parte do nosso dia a dia, a gente consegue resolver a vida dela. Devolver o que ela achava que não precisava mais. Mas ela precisa. A gente precisa ter dignidade para viver. A gente precisa passar por todas Sim. as fases da vida de forma tranquila. Certo? E isso é um grande problema que a gente tem. Como anda a saúde hormonal dela, a gente precisa ver todos os anos como está aqueles hormônios dela, o que é que precisa melhorar, o que pode melhorar. Não é que tudo que tem ali alterado a gente vai conseguir mudar, mas o que a gente pode, a gente otimiza. Nada que não Sim. seja bom que a gente não possa melhorar um pouco mais. A vida precisa ser vista dessa forma. É. Olhar o paciente como um todo, né? Olhar esse indivíduo como um todo. E nós não tocamos aqui no assunto. Primeiro, aqui só eu vou fazer um pequeno comentário. Assim, vai muito do preconceito. O senhor estava dizendo que a paciente, a mulher, chega e fala assim: como é que está a sua vida? Como é que está a sua libido? Como é que está a sua vida sexual? Então, tem mulheres que a partir dos 60 anos que não querem nem falar nisso mais, Exato. porque acham, como o senhor mesmo disse, que, de A vida repente, acabou para aí. que pensar nisso? Para que pensar nisso, né? Então, aí vai um pouco de preconceito também em relação à mulher que está envelhecendo, Uhum. certo? Existe esse preconceito existe, e nós mulheres temos que combater esse tipo de preconceito, porque você, como qualquer indivíduo, enquanto mulher, né, mas falo da mulher, nós temos a obrigação de procurar realmente estar bem. E o estar bem, de repente, procurar um ginecologista, colocar seus hormônios em ordem, não quer dizer exatamente que ela está só enxergando a vida sexual. A vida sexual, sim, também, porque a vida sexual é saúde. Acima de tudo, ter uma vida plena sexual é igual a ter saúde também, né? Exatamente. Então, a gente precisa, nós mulheres, nessa faixa que nós estamos aqui dialogando, precisamos também, sabe, validar isso, que nós temos direito a. Entendeu? Se existe uma chance de você restabelecer seu bem-estar, temos sim, temos que validar, temos que ir atrás, temos que conversar. Ah, foi para o primeiro profissional, não engatou legal, mas procura outro, conversa, fala das suas dores, até você se encaixar, porque ninguém está aqui para sofrer, não. Envelhecer faz parte, graças a Deus, cada ano que passa, graças a Deus, mais um ano de vida. Mas vamos tentar envelhecer Com saúde e qualidade de vida. com saúde, com bem-estar, com bem-estar. Claro que não vai ficar 100%, mas a gente pode diminuir isso, né? Quando o paciente entra, paciente e médico e profissional, quando se dão as mãos, o resultado é fantástico. Então, assim, eu Tem como digo melhorar. aqui para minhas amigas, para as mulheres, minhas amigas mulheres, todas aqui, e digo para mim mesma, entendeu? Precisamos validar isso, nós temos direito sim, entendeu? Em As buscar, mulheres em buscar precisam isso. buscar isso e elas precisam E perguntar. perguntar, não ter vergonha, gente. Não é vergonhoso uma mulher de 60, 65, 70, 80, sei lá, porque cada indivíduo é um indivíduo, certo? Que fale do por que ela não pode ter mais prazer com o parceiro dela, por que ela tem que esquecer que um dia, né, ela teve libido. Não! Vamos tirar esse preconceito, vamos começar a validar isso, vamos começar a respeitar, nos respeitar, inclusive. E em tudo que nós estamos falando aqui, doutor Ionei, desse sofrimento todo, porque é um sofrimento, só quem passa, a mulher que passa pela menopausa, certo? Pelo climatério, tá? Que sabe o sofrimento que é. E nós não tocamos aqui no assunto, em um ponto, que é a parte emocional. Falamos da parte fisiológica, não falamos da parte emocional. E as depressões? Exatamente. E as depressões que se instalam? Você A falou que é ansiedade. muito importante. A ansiedade que puxa tudo. E a ansiedade a gente sabe que é um gatilho para várias síndromes, Hoje a gente certo? tem um grande problema que é assim,
muitos casais estão chegando na terceira idade e se separando, porque acham que o amor acabou. E eu, muitas vezes, por conta dessas queixas, sabe? Porque Eu às vezes sei. falta um ouvir e o procurar ir naquela falha. Ela pode ter uma queda de alguns hormônios ali, pode também ter deficiência na produção de alguns chamados monoaminas, a serotonina, a dopamina, são hormônios que estão ligados ao prazer, ao amor. Eles vão estar muitas vezes alterados na mulher na menopausa e realmente às vezes ela precisa de uma medicação ali naquela fase para dar aquele plus, aquele up para ela. Mas, mas a gente precisa trabalhar e perguntar sobre isso. Sempre eu questiono para minhas pacientes. Você fica muito irritada quando acorda cansada. Como é que é o seu relacionamento com o seu marido? Isso é algo que a gente precisa sempre estar questionando. Porque muitas vezes ela não quer nem tocar nesse assunto. Porque ela acha que aquilo ali faz parte da vida dela e que aquilo ali acabou. Não, a gente tem como melhorar e a gente deve melhorar. Essa é uma fase que deve ser uma nova fase para se viver. É a fase que a mulher está entrando. Depois dos 55, 60 anos, ela está aposentando. É a fase que ela tem uma nova forma de ver a vida. De voltar a curtir com seu marido, de viajar, de viver aqueles momentos prazerosos. Então, a gente precisa melhorar isso para que ela tenha essa vontade, sabe? E isso deve ser feito. A vida continua enquanto a vida é esperança. A gente não pode parar com isso. Sim, concordo plenamente com o senhor, concordo plenamente. É a hora nessa faixa de 55, 50, é a hora que a gente plantou lá atrás, é a hora da colheita, como eu costumo dizer, né? De curtir seu companheiro, seu parceiro, não importa, entendeu? Curtir mesmo, curtir. É o companheirismo, né? Porque termina que as relações, elas quando se tornam relações que a gente pode dizer assim, que você tem um companheiro, que você tem uma companheira, elas se tornam bastante interessantes. E é um entendendo o limite do outro, entendeu? E é um olhando para o outro e tentando extrair do outro o que o outro ainda tem de melhor para dar. Com certeza. E para isso a gente tem que cortar aí um bocado de preconceitos que nós... Acho que nós mesmos somos culpadas disso tudo, né? Exatamente. A sociedade ela impõe alguns paradigmas na vida da mulher, Sim. principalmente, que fazem com que a gente entre naquela contradição, sabe? Alguns tabus que acham que a mulher não pode mais algumas coisas porque ela já é uma mulher considerada velha, porque já está na terceira idade. E a vida não é desse jeito. A vida continua. Muda a fase, muda a transição da vida, mas da forma que deve ser vivida, aquela fase, ela tem que ser vivida e ela tem que ser respeitada. Pois é. É por aí. E aí a gente continua nesse bate-papo. Gente, já viu quanta coisa boa a gente está aprendendo aqui hoje, e falando e trazendo aqui. Que bom, doutor Ionei. Então, o senhor deu um toque aí, falou sobre as terapias, né, que a gente pode chamar dos tratamentos alternativos, que podem, de repente, ajudar. Eles também fazem parte nessa ajuda, né, os tratamentos alternativos, as terapias, as yogas, né, Tá? A terapia alternativa, a gente só precisa deixar algumas coisas um pouco mais esclarecidas. Quando a gente fala em práticas alternativas em saúde, a gente fala em algo que é complementar. Não significa que aquilo vai substituir o tratamento médico muitas vezes, mas ele pode modificar muito. E algumas pessoas, ele realmente, depois da fase que a mulher trata, às vezes ela deixa de usar a medicação naquela fase aguda e mais intensa, e a prática alternativa passa a ser o que vai manter ela só naquele quadro bom. A prática de yoga, eu bato muito na tecla, toda paciente minha sabe, atividade física e dieta. Todas eu mando, precisam passar no nutricionista. A gente, nessa fase da mulher, mas passando pela transição para a menopausa, pela climatério, ela tem deficiência de algumas vitaminas, de alguns minerais. O cálcio começa a ter uma necessidade muito maior para trabalhar da mesma forma. Então, a gente precisa realmente de ter algumas correções. E a atividade física, além de tudo, quando a gente pratica atividade física, a gente melhora o trabalho, a produção hormonal do nosso corpo.
Então, o equilíbrio dos hormônios ele depende disso também. Então, ou seja, cada dia mais a gente tem que se tornar assíduo da atividade física, de uma alimentação saudável, com menos carboidrato, é uma alimentação mais rica em alimentos integrais, em vegetais, legumes, em umas carnes, de preferência de proteínas de carne branca. Tudo isso favorece diminuir a inflamação, porque a inflamação é a chave do envelhecimento das doenças que a gente tem no corpo. Tá? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente também está passando por essa transição, vai chegar na fase da idade avançada de forma mais tranquila e longeva, com mais qualidade. Então, é muito importante falar sobre isso daí também, certo? Certo, desculpe. Não. Então, o senhor falou aí sobre a questão da nutrição. Sim. E parece que eu entendi, eu acho que eu entendi. Se eu estiver errada, me corrija, por favor. Ter cuidado com os alimentos que, de repente, nós sabemos que existem alimentos que inflamam. Sim. Que a flora intestinal é muito... A flora intestinal. Na verdade, eu acho que a dieta é o nosso aliado que deve ter por toda a vida, sabe? Sim. Cada dia a gente tem que dar mais exemplo disso. E na terceira idade, principalmente, isso é o mais aliado. Por quê? Porque, infelizmente, nessa fase, por mais que a gente freie com reposição hormonal, com tudo, as coisas progredirem para o envelhecimento, que é o natural, a gente, nessa fase da terceira idade, a pessoa tem redução da musculatura, o músculo atrofia. Por isso a gente precisa fazer atividade física para tentar manter aquela musculatura tônica. O metabolismo ele vai cair. Então, o que é que acontece quando o nosso metabolismo cai e a gente come besteira, pior mais ainda? Depõe gordura, aquela gordura da barriga vai crescendo. E aquela gordura aumentada aumenta o risco de resistência, insulina, de diabetes, de hipertensão. Então, a gente tem que começar a frear isso daí. E como é que a gente freia? Melhorando a alimentação e fazendo atividade física. Maravilha, maravilha, minha gente. Falamos sobre a vida sexual na terceira idade, né? Que bom, era uma pergunta que eu deixei para o finalzinho da live, mas nós embalamos, que foi uma maravilha. Né? Falamos sobre essa vida sexual que termina aqui também. Soma, como o senhor mesmo acabou de dizer, a terapia alternativa, os exercícios, a alimentação, a nutrição, tudo isso não é para você esquecer lá o seu remédiozinho que você tem que tomar, o que você tem que seguir lá. Apenas vai somar, você vai unir as duas coisas para ter um resultado mais positivo, para ter realmente um resultado positivo. E com eu fico feliz em ouvir tudo isso que eu ouvi aqui do senhor, porque com essa, volta a falar do preconceito, sim, da mulher que tem vergonha, da mulher que envelhece e que acha que tem que se trancar e que ela não pode falar mais determinados assuntos, ou porque já passou dos 60, ou porque já tem avó e não fica bem para ela falar determinados assuntos. E que pega essa mulher que existe, ela abre uma caixinha, coloca lá dentro, passa uma chave, né? Uhum. E deixa de aproveitar realmente uma fase bonita também. Porque essa madureza, como eu costumo dizer, essa madureza tem seu encanto também, gente. Não é só a juventude, a madureza traz experiências que são experiências fantásticas, que podem somar muito ao longo da vida, pode somar nos seus relacionamentos de amigos, no seu relacionamento para os filhos, afetivo. Desculpe, doutor, eu não escutei. São os exemplos para os netos, para os filhos, para os amigos, da experiência. Sim! É uma pessoa, é uma mulher, é um indivíduo que conseguiu construir durante longos anos todo um perfil e que, logicamente, tiveram coisas boas, coisas ruins, tudo isso foi peneirado e o que ficou, com certeza, são coisas positivas que vai servir para a vida de outras pessoas. Então, não tem por que, voltar para a ostra de novo, não tem por que abrir essa caixinha
entrar e passar a chave. Muito pelo contrário, certo? Eu volto a dizer, a medicina está aí, os profissionais super capacitados, e cabe a nós procurarmos realmente um profissional que encaixe com o que a gente pensa, que tenha empatia com o que a gente está vivendo, que sinta o que a gente está vivendo. E aí, quando a gente consegue somar tudo isso, com certeza é tudo muito positivo. Muito positivo. Exatamente. O senhor tem alguma coisa mais que o senhor gostaria de pontuar sobre a menopausa, sobre o climatério para a gente? Eu falo o dia todo aqui. Né? Que bom, né? Que bom! Mas se tiver que bom! Vou deixar claro que o meu Instagram é o Instagram profissional que eu tenho. Eu sou bem aberto a dúvidas, orientações. Eu não trabalho hoje em dia mais em Salvador, só de Feira para baixo, em região. Mas se tiver alguém que precise de alguma coisa, eu estou disponível para ajudar, tá? Se tiver alguma dúvida também, pode me mandar. Dentro do possível eu respondo, se não for algo que leve uma consulta longa, porque isso daí também ultrapassa. Mas eu Sim, claro, sempre ajudar claro. no que eu posso as minhas pacientes. Estou disposto, queria agradecer pelo convite seu da live, apesar de ter sido rápida, porque o tempo passa tão rápido que a gente nem vê. Passa rápido, quando o assunto é bom, quando é um assunto que soma, né? Passa rápido, passa muito rápido. Eu aqui quero muito agradecer ao senhor mais uma vez, a sua disponibilidade. Vou guardar seu contato, Sim. porque eu estou nessa fase, né? E não sei em que momento posso precisar do senhor. Então, assim, eu te agradeço, tá? Muito pelos esclarecimentos, pelos conhecimentos que o senhor trouxe para todos nós aqui essa noite. Me senti muito honrada com a sua presença. E em outros momentos, se o senhor estiver disponível para que a gente possa estar falando justamente desse universo feminino que é tão amplo, né? Tão amplo, tão bonito, tão cheio de meandros e tanta coisa para a gente descobrir ainda. Eu espero poder contar com o senhor, porque foi um prazer enorme conhecê-lo, mesmo aqui pela telinha, um prazer enorme. E, sabe, fiquei aqui saboreando tudo que consegui aprender, certo? E escutar essa noite. Muito obrigada. Aceite minha gratidão. Tá? Meu povo querido, quem está aí nos seguindo. Gente, muito obrigada. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Essa live foi maravilhosa. Não imaginei que falaríamos de um assunto tão sério, e às vezes tão dorido para as mulheres, mas falamos com um profissional que trouxe de uma maneira muito leve, muito objetiva, uma esperança para a gente que está aí sofrendo dores, fogachos e uma série de coisas aí que todas nós conhecemos. Muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus, tá? Um bom final de semana e até a próxima. Beijos.